Muito bom dia, meu nome é Haroldo Andrade e gostaria de saudar todas e todos os presentes em mais esta apresentação da série Diálogos em Variação e Mudança Linguística. Trata-se de uma série organizada por mim e outros professores do NUPEVA, Núcleo de Pesquisa em Variação e Mudança Linguística da UFMG. Eu gostaria então de saudar e apresentar o nosso convidado. Muito bom dia, professor Becker. Martin Becker é professor catedrático de Linguística Românica na Universidade de Colônia, Alemanha. Eu faço uma breve explicação sobre romanística para os nossos internautas brasileiros. É um campo de estudos que se interessa por todas as línguas românicas, em seus aspectos também sincrônicos, diacrônicos, né? E o professor Becker é formado em Línguas e Literaturas do Espanhol e do Francês e também em História. E também fez habilitações em Língua e Literaturas Italiana, Portuguesa e Romena. Ele é autor dos livros Die Entwicklung der modernen Wortbildung in Spanischen, der politisch-soziale Wortschatz seit 1869, traduzindo, né, o desenvolvimento da formação moderna de palavras em espanhol, vocabulário político-social desde 1869, pela editora Peter Lang, em 2003, e também outro volume com o mesmo tema, pela editora Niemeyer, em 2004, cobrindo o período após a redemocratização espanhola, em 1976. Também publicou o Manual de Introdução à Linguística Hispânica, intitulado Einführung in die Spanische Sprachwissenschaft, pela editora Metzler, em 2013, e o livro que é derivado de sua tese de habilitação, né, Habilitation, em alemão, tem alguma semelhança com a livre docência no Brasil, mas ocorre antes, né? Welten in Sprache zur Entwicklung der Kategorie Modus in romanischen Sprachen. Mundos da Linguagem, sobre o desenvolvimento da categoria modo nas línguas românicas, pela editora De Gruyter, em 2014. O Martin Becker também organizou livros com outros pesquisadores sobre o português do Brasil, sobre modo e modalidade, serialidade e relações linguísticas, e editor principal da revista Romanischen Forschungen desde 2021. Seus principais temas de pesquisa são tempo, aspecto e modo em perspectiva sincrônica e diacrônica, modalidade e sua realização linguística, teoria da mudança linguística e história da ciência, com ênfase na história das teorias linguísticas. Eu acrescentaria ainda o interesse específico na passagem entre o latim e as línguas românicas, com especial atenção na relação entre ordem de palavras e estrutura informacional, que está relacionado à palestra de hoje, né? Que é a ordem de palavras e estrutura informacional no latim tardio. Para finalizar essa apresentação, Martin Becker já desde alguns anos coordenador do subprojeto Tempo e Aspecto do Discurso, que integra o Centro de Pesquisa Colaborativa, SFB 1252, para a eminência da linguagem, sediado na Universidade de Colônia. Bom, eu faço uma nota pessoal. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Becker no segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023. Posso dizer que é uma pessoa extremamente generosa, com vasto conhecimento sobre diversas línguas românicas. E acrescento que é uma pena que a greve docente nas universidades federais tenha feito com que essa palestra não tenha podido ocorrer de forma presencial, né? Mas brincando o jogo da Poliana, o jogo do contente, eu acredito que isso nos dá abre oportunidade a outras pessoas de todo o Brasil para seguirem a apresentação. Então, professor Becker, Sie haben das Wort, a palavra é sua. Então, muito obrigado pela apresentação, Haroldo. Bom dia. Em minha apresentação, eu queria falar sobre a ordem de palavras em orações declarativas em latim tardio. Neste contexto, serão utilizadas principalmente a tradução do Novo Testamento para o latim, conhecida como a Vulgata, e realizada por Jerônimo, assim como o relato de peregrinação, redigida por uma freira, presumivelmente galega, conhecida como Peregrinatio Aeteriae, como base para a minha análise sintática. Desde o início é necessário salientar
que a literatura linguística sobre esses textos em latim tardio é bastante extensa. Porém, os autores partem de pressupostos teóricos muito diferentes, em parte contraditórios, o que também se deve a paradigmas distintos. Pretendo abordar alguns aspectos desse debate teórico, mas acredito que é possível pelo menos obter insights teóricos neutros sobre as relações sintáticas nos textos mencionados, permitindo, no mínimo, uma abordagem descritiva. Uma interpretação coerente dos fatos linguísticos dentro de um paradigma teórico me parece impossível no estado atual da pesquisa. Contudo, levando em conta os vários resultados parciais dos estudos sintáticos e com base nos dois textos mencionados, a Vulgata e a Peregrinatio Aetheriae, é possível identificar tendências significativas na ordem sintática. Em primeiro lugar, discutirei o estado atual da pesquisa e, portanto, o debate entre várias escolas linguísticas que lidam com o latim. Em seguida, farei uma breve apresentação da Vulgata e da Peregrinatio. Na parte principal de minha apresentação, destacarei os princípios essenciais da ordem das palavras nas orações declarativas dos textos mencionados e, por fim, tirarei uma breve conclusão. A discordância entre os pesquisadores começa com a questão de saber se o latim é realmente uma língua configuracional, ou seja, se possui uma ordem sintática fixa, ou seja, uma sintaxe básica. Latinistas clássicos como Kühner e Stegmann, bem como Hoffmann e Chantier, argumentam que a ordem das palavras em latim não é determinada por princípios sintáticos, devido à grande riqueza de formas flexionais que permitem uma ordem de palavras bastante livre. Isso não significa que a ordem das palavras no latim seja completamente arbitrária. Em abordagens mais recentes, como a de Spevak, os aspectos da estrutura informacional desempenham um papel primordial na motivação de uma sequência específica de palavras em um determinado contexto. Abordagens semiconfiguracionais, como as apresentadas na impressionante gramática de Harm Pinster, cujo segundo volume foi publicado pouco antes da morte do autor, em 2021, e que tem acerca de 1.300 páginas, baseiam-se em estruturas lineares e planas. Pinster propõe especificamente modelos lineares com slots ordenados que podem ser preenchidos. Se move, portanto, num enfoque de gramática de construção, a famosa construction grammar. Um esquema básico para predicados binários é o seguinte: como vocês podem apreciar, uma sequência tal como um conector, o sujeito, satélite, um objeto, o verbo finito, e eis um exemplo. Donec, Asclepias, medendi rationem ex magna parte mutavit, até que Asclepiades mude profundamente a maneira de curar. Aqui se pode apreciar, de fato, né, a análise do Donec, um conector, depois segue o sujeito, o objeto, o complemento,
o satélite, ex magna parte, e, no final, o verbo finito. Nessa abordagem, os constituintes fundamentais da sentença são descritos de acordo com sua sequência linear, como vocês podem verificar. Não se considera que, por exemplo, um particípio e um auxiliar, ou um verbo e um objeto direto, formem uma constituinte complexa, ou seja, de ordem superior. Abordagens configuracionais pressupõem uma estrutura de sentença hierarquizada, sujeita a uma ordem sistemática com suas restrições. As posições nas frases são organizadas principalmente de forma hierárquica e somente em segundo lugar de forma linear. As abordagens configuracionais partem do framework gerativo comum na tradição de Chomsky, que assume essencialmente três domínios hierárquicos básicos. Um domínio CP, do complementador, para codificar informações estruturais, incluindo interrogativas e complementadores. Um domínio TP, para o verbo finito, com informações relacionadas a TAM, a tempo, aspecto e modo, e a concordância. E, por fim, um domínio VP, da frase verbal, para a estrutura argumental do verbo léxico. Lieven-Dankert demonstra, por meio de testes e constituintes, principalmente testes de coordenação, deslocamento, elipse e pronominalização, que o latim possui uma frase verbal e, portanto, constituintes complexos. Isso, pelo menos, sugere que o latim é uma língua configuracional, ou seja, possui uma estrutura sistemática hierarquizada. Embora Dankert tenha conseguido demonstrar, por meio de testes, que o latim dispõe de uma frase verbal e, portanto, de constituintes de ordem superior, a questão relativa à estrutura sintática básica do latim continua em aberto. Dankert, por exemplo, defende que os fenômenos de posicionamento no latim devem ser analisados principalmente com base no princípio EPP, o princípio Extended Projection Principle. Simplificando, o sujeito da oração deve ser realizado de forma explícita na posição de especificador da projeção verbal mais alta na oração ou, alternativamente, através de uma concordância rica, um rich agreement, como, por exemplo, em italiano ou em latim. Este princípio motiva um movimento de V para T, ou seja, do verbo conjugado a uma posição relativamente alta na estrutura sintática da frase. Por outro lado, Ledgway analisa a sintaxe do latim tardio como uma etapa preliminar de uma suposta sintaxe V2 do romance antigo, ou seja, do verbo conjugado em segunda posição da frase. Nessa interpretação, o latim tardio seria uma língua V2 solta, ou loose, na qual o verbo finito se desloca para uma posição muito acima na estrutura sintática, mais especificamente no domínio C, através de um movimento de T para C. Ao mesmo tempo, ele categoricamente defende que o latim não é uma língua EPP e, portanto, não possui uma posição de sujeito dedicada na spec TP, no especificador do TP.
Nessa perspectiva de Ledgway, não existe uma posição gramaticalizada do sujeito em latim, apenas uma posição pragmaticamente saliente. Citação: Latin does not possess a grammaticalized subject position, but a pragmatically salient position. Isso mostra claramente que dois principais pesquisadores gerativistas, Lieven Dankert e Adam Ledgway, partem de pressupostos completamente opostos em relação aos princípios de funcionamento e a estrutura sintática da língua latina. O princípio EPP versus não EPP e a categoria de língua V2 versus não V2. Independentemente de suas premissas teóricas sobre o funcionamento da ordem de palavras latinas, os latinistas também não concordam sobre a ordem canônica das sentenças latinas. Schneider e Bortolucci, por exemplo, observam, em última análise e com base nos textos do Novo Testamento, a emergência de uma gramática sujeito-verbo-objeto, SVO, enquanto Ledgway, em consonância com sua suposição de uma gramática V2 solta, com base no texto da Peregrinatio Aetheriae, acredita vislumbrar uma tendência para uma gramática verbo-sujeito-objeto, VSO. Do ponto de vista tipológico, a contribuição de Brigitte Bauer é de fundamental importância. Bauer descreve a dinâmica de desenvolvimento do latim desde o latim arcaico até o latim tardio como uma transição tipológica entre uma língua regida pelo princípio de ramificação à esquerda a uma língua regida pelo princípio de ramificação à direita. O princípio da ramificação à direita pode ser descrito como uma configuração de cabeça-complemento que se manifesta de diferentes maneiras na estrutura sintática dos constituintes. Esse princípio inclui, por exemplo, a relação do verbo com seu complemento. Por exemplo, videt Petrum em oposição a Pedro. Petrum videt. Ja? No primeiro caso, literalmente, vê o Pedro, e no segundo caso, o Pedro vê. A mesma coisa vale do verbo com o seu advérbio. Ridere lenita, ria suavemente, em contraste com lenita, ridere, suavemente ria. O do substantivo com seu atributo, no que tange, por exemplo, a posição do adjetivo, que pode ser anteposto ou posposto em relação ao nome. A posição final do verbo, ou seja, a ordem SUV, Petrus Paulum videt, o Pedro vê o Paulo, aparece como a ordem não marcada da sentença no latim clássico. Em um texto representativo do latim tardio, como a Peregrinatio Aetheriae, encontramos predominantemente, em uma proporção de 60 para 40%, a ordem de frase SVO, sujeito, verbo, objeto. Petrus videt Paulem. O Pedro vê o Paulo. No entanto, até esse quadro simples e bem sugestivo é contestado por Dankert, que através de cortes transversais estadísticos na história dos textos latinos mostra que, mesmo em autores arcaicos, como Plautus, por exemplo,
a frequência da ordem sintática sujeito, verbo, objeto é muito alta, enquanto em autores latinos tardios, como, por exemplo, Cesários, Jordanes e Gregório de Tours, é significativamente menor. E o que podemos apreciar aqui embaixo, o círculo embaixo. Altas proporções da ordem sintática sujeito, verbo, objeto são encontradas apenas na Vulgata, aqui o número 29, e na Peregrinatio Aetheriae, o número 26. E também nos escritos do teólogo Agostinho e do autor Antoninus. Embora a questão de se o latim é uma língua configuracional e qual é a sua estrutura básica não esteja resolvida, há um alto grau de consenso na literatura em relação aos fatores básicos que determinam a colocação dos constituintes da frase nas sentenças declarativas no latim tardio, com base em categorias da estrutura informacional. E, portanto, perfeitamente possível descrever a sintaxe da estrutura superficial de nossos textos, em particular a tradução de Jerônimo da Vulgata e a Peregrinatio Aetheriae, recorrendo a categorias da estrutura informacional. Antes de entrar nessa análise, gostaria de acrescentar algumas palavras sobre os dois textos que estão no foco de nosso estudo. Os textos do Novo Testamento foram escritos em grego. Este fato representava um problema para os jovens, as jovens comunidades cristãs na parte ocidental do Império Romano, especialmente nas províncias onde o conhecimento do grego era muito escasso. Portanto, os textos bíblicos foram traduzidos para o latim para uso litúrgico. Esses textos latinos, alguns dos quais muito diferentes uns dos outros, são reunidos sob o termo genérico Vetus Latina. Jerônimo, que viveu de 347 a 419 ou 20, pretendia criar uma versão latina padronizada para a Bíblia. Para isso, ele revisou as versões de texto em latim com base nos manuscritos gregos. A Vulgata foi composta em 3 fases. Particularmente importante foi a mudança de Jerônimo para Belém, onde ele primeiro traduziu o Antigo Testamento com base nas traduções gregas, a Hexapla, e posteriormente, de novo, com base no texto hebraico original. A tradução latina da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, permaneceu como o texto de referência essencial no mundo ocidental até o século XVI. A Peregrinatio Aetheriae, chamada também Peregrinatio ad loca sancta, é o relato de viagem de uma devota peregrina à Terra Santa. Provavelmente foi escrito no final do século IV, talvez por volta de 380. A autora, Egéria, provavelmente veio da Galícia. Os galegos, pelo menos, a consideram como uma de seus ancestrais cristãs, assim como Santiago, São Tiago. Passemos agora à estrutura de informação nesses textos latinos tardios. A estrutura de informação
informacional pode ser entendida em linha com Schaef, 1976, como a organização da informação em um enunciado de acordo com as necessidades comunicativas imediatas dos interlocutores. Partimos do princípio de que, no contexto da dinâmica do discurso, perguntas implícitas e, às vezes, explícitas também, as chamadas questions under discussion, são respondidas. Nesse contexto, é importante distinguir entre o tópico e o comentário, bem como entre o foco e o background, ou a pressuposição. Como sabemos, o tópico é o referente discursivo sobre o qual uma nova informação é transmitida. O tópico pode existir apenas dentro de uma frase, mas pode também se estender, sendo tópico discursivo, por várias frases. Uma expressão corrente que permite introduzir o tópico é, por exemplo, no que diz respeito a. O background, a pressuposição, corresponde à informação já estabelecida no discurso, que pode servir de material para uma pergunta implícita ou explícita. Por exemplo, quem veio hoje? O foco, por sua vez, contém a nova informação, que pode ser entendida como uma resposta a essa pergunta implícita. Por exemplo, veio o Roberto. O foco informacional seria o Roberto. Na Vulgata, como na Peregrinatio Aetheriae, podem ser observadas algumas constelações sintáticas básicas e sistemáticas que estão intimamente relacionadas às categorias da estrutura informacional. Analisamos essas constelações sintáticas com base em dois textos do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos e a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e também algumas partes da Peregrinatio Aetheriae. De forma geral, observa-se uma alta frequência de estruturas verbo-sujeito, ou seja, de posposição de sujeito na Vulgata, que, no entanto, é menos comum na Peregrinatio. Essa tendência pode ser atribuída tanto a critérios da estrutura informacional quanto à estrutura argumental de determinadas classes verbais. Primeiro, a posposição do sujeito ocorre especialmente em enunciados chamados téticos. Em enunciados téticos, a informação da sentença não é dividida, distribuída, como ocorre em enunciados categóricos, entre um tópico, sobre o qual é afirmado o predicado, alguma coisa, e um comentário, seguindo a estrutura lógica sujeito e predicado. Nesses enunciados téticos, toda a frase representa o comentário e contém uma nova informação. Essas sentenças, denominadas também por focus, tudo foco, respondem à pergunta implícita: o que aconteceu? O que está acontecendo? Nos textos da Vulgata, elas desempenham um papel central dentro da sequência de eventos e respondem à pergunta: o que aconteceu depois? Um exemplo típico de uma sequência de tais eventos, situada no contexto da função discursiva da narração, da narratio, é o seguinte. O exemplo 1. Et cognoverunt multi et pedestre, et
Exiens vidit multam turbam Jesus. E cum iam hora multa fieret accesserunt discipuli eius. E muitos o conheciam. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E quando o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele. Outros contextos característicos em que a sequência de palavras verbo e sujeito posposto ocorre sistematicamente são os enunciados presentativos, que normalmente introduzem um novo tópico. Um exemplo é número 2. Erat autem ibi circa montem grex porcorum mangus pascens. Havia, porém, lá, perto do monte, uma grande manada de porcos pastando. Ou também o exemplo 3. Et erat in synagoga eorum homo in spiritu in mundo et exclamavit. Estava na sinagoga deles homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo. Também encontramos a estrutura verbo-sujeito posposto em conexão com certas classes de verbos. Essas classes de verbos contrastam com os verbos transitivos, com dois argumentos que realizam os papéis semânticos prototípicos de agente e paciente ou tema. O primeiro grupo constituído pelos chamados verbos inacusativos. Com esses verbos inacusativos, que incluem verbos de estado ou mudança de localização, bem como verbos de existência e aparência, o argumento do sujeito se comporta como um argumento interno. Por exemplo, ele geralmente vem depois do verbo. Na análise gerativa, o sujeito lógico que se comporta como um argumento interno permanece em sua posição de base, ou seja, in situ. Além disso, os verbos inacusativos se comportam de maneira semelhante às construções passivas, no que tange à seleção de verbos auxiliares, como ocorre, por exemplo, inclusive hoje, no francês e no italiano, onde aparecem as formas je suis né, sono nato, eu nasci, por exemplo. No latim, os verbos inacusativos são frequentemente verbos deponentes, ou seja, verbos com semântica ativa, mas morfologia passiva. Por exemplo, o verbo latim mori, a forma etimológica também do português morrer. Morio, morior e mortus sum. Estou morrendo, eu morri, com o auxiliar típico esse, ser. Verbos inacusativos que ocorrem com frequência no Novo Testamento são os verbos venir, convenir, vir, reunir-se, accedere, precedere, acessar, aproximar-se, defungir, falecer, e abire, partir, sair. Eu vou citar 2 exemplos tirados do Evangelho de Marcos. Novissima omnium defuncta est, et mulia, finalmente, depois de tudo, morreu também a mulher. E também o exemplo 5, et abierunt discipuli eius, e saíram os seus discípulos. As construções frasais baseadas em verbos inacusativos apresentam semelhanças com construções passivas, que também são caracterizadas por uma ordem de palavras verbo, sujeito, posposto. Mesmo nas construções passivas, o sujeito se comporta como um argumento interno, embora seja marcado pelo caso sujeito. Ao mesmo tempo, assume o papel semântico de tema ou paciente.
Como no caso dos verbos inacusativos, o verbo auxiliar esse, ser, também é selecionado nas construções passivas. Auditus est, por exemplo, ele foi ouvido. São Paulo, por exemplo, escreve na primeira epístola aos Coríntios, e aqui gostaria de chamar a sua atenção apenas para a ordem das palavras, verbo sujeito, e não para o conteúdo. Et cum, et enim non est creatus via propter mulierem, sed mulier propter virum. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Mas também os verbos psicológicos estão tipicamente associados a uma ordem de palavras, verbo, sujeito, posposto. Aqui também o sujeito gramatical não possui um papel de agente, mas sim o papel semântico de experienciador. Assim, também aqui falta essa relação típica entre o estatuto de sujeito e a qualidade de agentividade. Um exemplo, em 7, et ille exeuntes fugerunt de monumento, invaserat enim eas tremor et pavor. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque o temor e o assombro as havia invadido. Não se vê claramente esse caso de experienciador. Finalmente, as orações adverbiais antepostas geralmente desencadeiam a posposição do sujeito, como nos seguintes dois exemplos. Em 8, et cum transcendisset Jesus in navi rosus, transfretum convene turba multa ad illum, e quando Jesus passou outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E também, no exemplo 9, e manducantibus illis accepit Jesus panem et benedicens frigit. E comendo eles, tomou Jesus pão, abençoando-o, o partiu. Passemos agora aos típicos casos de anteposição do sujeito em relação ao verbo. A posição pré-verbal do sujeito parece estar vinculado ao estatuto informacional privilegiado de tópico. Particularmente característica é a anteposição do sujeito em um contexto de mudança de tópico na Vulgata. Na seguinte passagem do Evangelho de Marcos, os tópicos mudam a cada frase e em cada instância. O novo tópico é posicionado antes do verbo. Muitas vezes, no Evangelho, a mudança do tópico é especialmente destacada pelo advérbio autem. Por exemplo, Pilatus autem. Né? É um pouco como, porém, Pilatus. Então, essa sequência basicamente perfila o novo tópico como um tópico contrastivo. O exemplo a seguir ilustra essas mudanças de tópico. A função de tópico passa de José para Pilatus, retorna novamente para José e, por fim, passa para Maria Magdalena. Citação. Venet Joseph ab Arimathea nobilis decurio et audacta introiit ad Pilatum et petiit corpus Jesu. Pilatus autem
Mirabator siam ob isset, et acercito centurione interrogavit eum siam mortuus esset. Et cum cognovisset ad centurione donavit corpus Iosef. Iosef autem mercatus Sindonem et deponens eum involvit Sidone. Maria autem Magdalene et Maria Joseph aspiciebant ubi poneretur. Chegou José de Arimateia, senador honrado, e ousadamente foi a Pilatus, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatus se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. José comprara lençol fino e, tirando-o da cruz, e envolveu nele. E Maria Magdalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Podemos também encontrar muitos exemplos de anteposição do sujeito na peregrinatio eterea. Nesses casos, o referente é introduzido na frase anterior e, uma vez estabelecido como tópico discursivo de um texto, de um fragmento textual mais abrangente, é retomado. No primeiro exemplo, menciona-se, por exemplo, vale específico pelo qual os peregrinos passam, e o qual depois se torna o tópico abrangente da extensa descrição topográfica na peregrinatio. Habebat autem de eoloco ad montem Dei forsitan, quator milia totum per vale illa, quem dixi ingens. Valis autem ipsa ingens est valde, jacens, subdalatus montes Dei. De lá até o monte de Deus, havia talvez 4 milhas por todo aquele vale, que eu disse ser imenso. Mas esse vale em si é muito grande, situado sob o flanco do monte de Deus. Também, no exemplo a seguir, o referente montes singulos, montanhas individuais, é introduzido na frase anterior como parte do foco informacional e depois retomado na frase seguinte, porém agora enfatizado como tópico discursivo da passagem abrangente que aborda as diversas montanhas e seu significado bíblico. Ibi ergo mansimus in ea nocte, et indi maturius die domenica cum ipsu presbyterio et monarchis, qui ibi comurabantur, coepimus ascendere montes singulos, qui montes cum infinito labore ascenduntur quoniam non eo subis, lente et lente pergirum. Portanto, ficamos lá naquela noite, e logo de manhã, no domingo, começamos a subir as montanhas individuais com o próprio presbítero e os monges que estavam morando lá. Essas montanhas só são escaladas com um esforço imenso, porque você não se pode subi-las de forma lenta e gradual em círculo. Eu chamo a sua atenção para um fato especialmente interessante da ordem de palavras na Vulgata. Os pronomes pessoais são usados em total conformidade com a ordem sintática sujeito, verbo, objeto. Visto que o latim é uma língua prodrop, ou seja, a pessoa do sujeito é indicada pelo sufixo flexional no verbo finito e não por um pronome obrigatório, a ocorrência de um pronome de sujeito explícito
sempre tem o valor enfático. Portanto, o nome de sujeito explícito pode acontecer como tópico enfático ou tópico contrastivo. No exemplo seguinte, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o locutor é particularmente proeminente. Et ego, fratres, non potui vobis loqui quasi spiritualibus, sed quasi carnalibus, tamquam parvulis in Christo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como as crianças em Cristo. Um exemplo de tópico contrastivo é o seguinte, em que os sujeitos antepostos, dominos, assim como ele, o pronome sujeito que se refere aos discípulos, são contrapostos um ao outro. Et dominus quidem adsumptus est in caelum. Ili autem profecti predicavarunt. E ora o Senhor foi recebido no céu, e eles, porém, tendo partido, pregaram por todas as partes. Por fim, encontramos também a ordem sujeito, verbo, objeto em afirmações genéricas. O exemplo seguinte discute a questão se um homem pode usar a cobertura para a cabeça durante cerimônias religiosas. Pablo ensina: omnis vir orans aut prophetans velato capite deturbat, caput suum. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Deve-se ressaltar que até o pronome de objeto direto também é sempre usado pós-verbalmente, ou seja, em consonância com uma ordem sintática sujeito, verbo, objeto, como demonstram os seguintes dois exemplos, 16 e 17, que poderiam ser multiplicados à vontade. 16, videns autem Jesum a longe cucurit, et adoravit eum. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E 17, et veniunt ad Jesum, et vident illum, qui a demonio vexabatur sedentem vestito. Eles vêm a Jesus e vem ele que pelo demônio estava sendo atormentado, sentado, vestido. Por fim, observamos que nos textos analisados, a periferia esquerda das frases pode ser sistematicamente ocupada por objetos diretos dentro de uma estrutura sintática particularmente marcada. Nesses casos, o objeto direto é claramente enfatizado. Podemos distinguir dois tipos do fronting. Em primeiro lugar, como já vimos com os sujeitos antepostos, um tópico discursivo com função de objeto direto pode ocupar a posição inicial da frase. Nas epístolas de Paulo, é comum que um objeto anteposto também introduza o tópico discursivo de um segmento textual, ou seja, o tema abrangente a ser tratado na parte subsequente do texto. O constituinte em questão aparece primeiro como um foco enfático na frase anterior e depois se torna o tópico discursivo anteposto na frase seguinte. No exemplo 18, o objeto direto anteposto sapientiam, sabedoria, introduz o tópico discursivo do segmento textual e explora a questão implícita: qual é o tipo de sabedoria
que possui relevância em nosso contexto religioso. 18. Sapientiam autem loquimur inter perfectos sapientiam vero non huius seculi neque principum huius seculi qui destruntur, sed loquimur de sapientiam en misterio que abscondita est. Estamos falando de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que perecem, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério. Às vezes, um objeto direto também é enfatizado em sua função de foco informacional. No exemplo a seguir, essa ênfase é ainda reforçada pela partícula discursiva ecce, que atrai atenção especial para o sintagma nominal, o mistério. Ecce mysterium, vobis dico, omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Um segundo contexto característico no qual o objeto direto é anteposto é quando ele funciona como um foco contrastivo no nível da estrutura informacional. Isso é exemplificado pelo seguinte trecho tirado da primeira epístola ao Coríntios. Essa. Lac vobis potum dedi, non escam, non dum enim poteratis. Dei vos leite como bebida, não alimento, pois ainda não ereis capazes. A anteposição do pronome objeto hoc também é bastante comum em ambos os textos sob exame. A forma hoc isto desempenha a função de um elemento fórico que retoma a informação proposicional de uma frase inteira. Portanto, hoc pode se referir anaforicamente às informações da frase anterior ou antecipar cataforicamente uma frase que será desenvolvida posteriormente. Um exemplo de referência catafórica é o seguinte, exemplo 21. Hoc autem dico fratris quoniam caro e sanguis regnum Dei possidere non possunt. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Um exemplo que ilustra o uso anafórico, ou seja, a referência retroativa do pronome hoc, provém da peregrinatio. É o exemplo 22. Nam posteam quam completo desiderio descenderis inde, et de contra illum vides, quod antequam sub eas facere non potest. Hoc autem antequam perveniremus ad montem Dei, jam referentibus fratribus cognoveram. Mas quando depois de satisfazer o desejo desces e o vês de lá, o que antes de subir não podes fazer. Mas isso, hoc autem, antes de chegarmos ao monte de Deus, eu já havia aprendido como os relatos dos irmãos. Podemos agora chegar às nossas conclusões. A posição do sujeito pós-verbal, a ordem verbo-sujeito pós-posto, ocorre com frequência, mas não de maneira predominante, nem na Vulgata, nem
na peregrinatio. A posição pós-verbal está associada a construções específicas e padrões característicos da estrutura informacional, nos quais o sujeito não corresponde a um tópico proeminente da frase. Isso se correlaciona com o fato de que o sujeito não assume a função semântica do agente nessas configurações. Também não encontramos a típica estruturação categórica em tópico e comentário. Na posição pré-verbal, geralmente dentro de uma estrutura sujeito-verbo-objeto, o sujeito se destaca como um tópico proeminente. Ele é promovido a um tópico discursivo ou enfatizado como um novo tópico após uma mudança de tópico, ou ganha destaque especial em sua função como tópico contrastivo. Essa ordem, sujeito, verbo, objeto, se evidencia particularmente no contextos de pronomes explícitos, que quando presentes em línguas prodrop como o latim, são empregados com valor enfático ou contrastivo. Mas no latim tardio é também comum encontrar o objeto direto na posição inicial da frase. O objeto direto anteposto pode ter diferentes estatutos informacionais. Ele pode servir como um tópico discursivo particularmente proeminente ou como um tópico contrastivo. Por outro lado, ele também pode aparecer como um foco contrastivo. Com esses resultados, podemos pelo menos desenvolver a seguinte síntese. Sempre existiu em latim uma posição de base do sujeito que é relevante para a ordem de palavras verbo-sujeito, com o sujeito pós-posto. A posição pré-verbal do sujeito no latim tardio representa principalmente uma posição de tópico proeminente. Um tópico que é promovido a tópico discursivo, o que representa um tópico alterado, o que se destaca como tópico contrastivo. Essa tendência pode ser reflexo do estabelecimento progressivo de uma regra de movimento do sujeito do domínio VP, frase verbal, para o domínio TP, frase do tempo no latim tardio, como, aliás, sugere também Lieven-Dankert. O desenvolvimento posterior à transição do latim tardio para as línguas românicas gradualmente envolverá a gramaticalização dessa posição pré-verbal como uma posição de sujeito preferido, e em algumas línguas românicas, como o francês, um desenvolvimento bem secular como uma posição de sujeito obrigatória. No entanto, ainda estamos longe disso no latim tardio. Embora os princípios da estrutura informacional possam explicar de maneira satisfatória a estrutura sintática superficial nos textos, ainda não podemos determinar com precisão qual seria uma estrutura sintática profunda subjacente da frase declarativa do latim tardio. Por um lado, enfrentamos o problema de não saber até que ponto o latim escrito realmente reflete uma língua materna falada. Isso também se aplica aos textos cristãos do latim tardio que talvez estejam mais próximos da língua falada. Por outro lado, até o momento, as suposições da linguística teórica são muito contraditórias. Não há consenso sobre se o latim tardio é uma língua V2 solta ou se possui
uma posição de sujeito dedicada em SPEC-TP, o princípio EPP. Assim, no final das contas, nem mesmo sabemos com certeza se o latim é uma língua configuracional, como é o caso das línguas indo-europeias modernas. Portanto, a sintaxe do latim tardio e do latim em geral permanece um campo de pesquisa fascinante, com muito a ser explorado. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, muito obrigado, professor Martin, por essa palestra tão clara e interessante. Então, eu gostaria agora de abrir um espaço para perguntas, né, que podem ser enviadas pelo chat do YouTube. Nós temos várias perguntas enviadas pelo professor Fábio Bonfim. A primeira delas é a respeito de se a ordem VSO, verbo, sujeito, objeto, se constituiu como estágio intermediário entre a ordem SOV do latim clássico, né, latim antigo e clássico, e SVO das línguas românicas. Então, é agora, né, para esclarecer. Inclusive, tem um documento que pode ser citado como evidência para SVO enquanto ordem intermediário, que são as glossas emilianenses. E são glossas, um documento provavelmente do século X, publicados num mosteiro da Rioja, que contém uma série de explicações em romance, bom, naturalmente das palavras, o que normalmente o que esperaríamos nas glossas, mas também uma anotação das funções sintáticas. E o interessante dessas glossas é que se faz um relacionamento com, ao que parecem, uma ordem sintática padrão do momento, que é, de fato, o VSO. Né? Isto é realmente um aspecto bem interessante. Ou seja, se relaciona a ordem de palavras em latim com a ordem de palavras em romance. Não se comenta praticamente como se fosse, não se sabe exatamente, um manual de uma escola monástica ou, mais bem, uma ajuda para fins litúrgicos, mas de qualquer forma se estabelece esse relacionamento entre a ordem de palavras nesse texto em latim, que é comentado por glossas, e inclusive glossas gramaticais, que fazem esse relacionamento com a ordem VSO. E para linguistas como, por exemplo, Georg Bossung, é uma evidência que, de fato, estamos diante de uma ordem de palavras VSO naquele momento. Ok, tem também um comentário, vou colocar aqui, né? O professor Fábio faz o seguinte comentário, que ele gostaria que você fizesse também, falasse algo sobre isso. Você disse que na fase PSO o latim não era uma língua EPP, mas a proposta é que, embora não haja um constituinte, né, XP na posição de especificador de PP, o EPP possa ser satisfeito por causa de pessoa, desmorfema de concordância, por ser uma língua de sujeito novo.
Naturalmente, né? Temos essa satisfação pelos traços morfológicos, mas a questão é de saber se temos uma posição destacada, né? Uma posição destacada para os traços, para checar os traços, né? Morfológicos. E o Lieven-Dankert, de fato, insiste nessa posição dedicada, né? É uma posição spec para checar os traços morfológicos, enquanto, por exemplo, outros negam que exista essa posição dedicada para fazer esse feature checking. Não se nega a relevância, né, dos traços morfológicos, mas a questão se coloca se tem realmente uma posição destacada para fazer esse checking e se podemos, então, postular um movimento, né, para fazer esse checking dos features, dos traços morfológicos. Então, e além disso, né, ele também fez perguntas de compreensão, que também são bem-vindas, né, que é o seguinte: o que é uma Loose V2 Language? Uma língua V2 relaxada, também algumas pessoas chamam de relaxed. Uma excelente pergunta. Eu poderia fazer a mesma pergunta. Basicamente é um tipo de último recurso do Ledgeway para explicar todos os casos que não sejam V2. Então, nos textos que ele estuda, tem muitos casos de V3 ou de V1, e, sim, de qualquer forma, ainda realmente o latim tardio não apresenta esse quadro típico de uma língua V2, como, por exemplo, o alemão ou o sueco. E realmente para dar conta de todos esses casos que realmente não encaixam bem numa sintaxe V2, o Ledgeway se salva um pouco com esse qualificativo luz. Se poderia realmente pôr em dúvida, né, essa argumentação. O Ledgeway, ele não toma realmente o cuidado para justificar essa caracterização do V2 luz. É um V2 que realmente ainda tem muita evidência contrária, ou seja, em alguns contextos temos uma sintaxe claramente V2, em outros contextos é bem difícil encaixar os padrões do latim realmente numa perspectiva de um V2 prototípico, como é o caso que conhecemos, né? Como em alemão ou inglês antigo, bom, francês antigo já começam os debates se realmente é uma língua V2. Tem um outro comentário, mas eu vou deixar mais um pouco depois. Eu vou levar adiante essa questão, porque perguntar uma coisa relacionada a isso, se você encontrou casos de V3, V4, muitas ordens assim, desse tipo no latim, porque a sua apresentação se concentrou, parece no VS, verbo em primeira posição, e uma coisa antes.
E a pergunta é que se encontrei a V3 ou a V4? Sim. Bom, de fato, se realmente concordaríamos com Bauer, com a caracterização tipológica, o latim, pelo menos o latim arcaico e o latim clássico, seria uma língua SOV, sujeito, objeto, verbo. Então, encontrar, de fato, o verbo numa posição bem posterior ao início da oração seria um fato bem esperado, né? Esperaríamos, de fato, muitos exemplos do verbo em terça ou quarta, inclusive, posição, né? Então, isso seria mais bem o que esperaríamos, né? Se o latim arcaico e clássico fosse uma língua SOV. É interessante porque no português clássico, outras línguas românicas também tem um padrão muito parecido, né? Português antigo, português clássico. Bom, eu vou passar para a última pergunta de compreensão também, né, do professor Fábio. A diferença entre tópico contrastivo e foco contrastivo. É uma questão. Qual a diferença? E o tópico contrastivo, de fato, bom, e naturalmente primeiro a oposição, a diferença entre tópico e foco, não? O tópico, de fato, retoma de fato um referente já introduzido, e o tópico contrastivo é tipicamente, ou aparece tipicamente em estruturas tais como o Pedro ganhou um carro e a Maria uma boneca. Horrorosamente estereotipada, eu sei, mas na festa, no Natal, ou na festa de Natal, né? O Pedro seria o tópico, o Pedro e a Maria, né, formam praticamente um conjunto, não? São tópicos contrastivos e os presentes que ganham carro e boneca seriam os focos contrastivos. Então, primeiro, de que referente se faz a predicação? Isso seriam os tópicos e, nesse caso, teríamos tópicos contrastivos, o João, a Maria, o Pedro, a Maria, e praticamente o foco contrastivo seriam os presentes respectivos como informação nova. Obrigado. Nós temos, bom, não tem mais perguntas, mas eu vou fazer só um comentário rápido e uma pergunta. A gente vai terminar antes de 12h30. Um comentário, sua apresentação mencionou sobre o demonstrativo rock. E também se nota no português antigo, né? Inclusive saiu um trabalho com Charlotte Gauss e eu, sobre a grande quantidade de demonstrativos sozinhos em posição inicial de tópico. Né? A questão, bom, aí é só um comentário, não sei se você quer falar alguma coisa relacionada, se tinha outros tipos de determinante, além do rock, conjugado, alguma coisa assim. E uma pergunta alguém fala sobre possível contato de línguas ter influenciado com as línguas celtas, germânicas, ter influenciado o VSO no latim tardio? Bom, então você insiste em contatos linguísticos que podem ter
tido repercussão também na ordem de palavras, não? Ou, inclusive, na organização do discurso, no que tange também elementos anafóricos e catafóricos, né, que ajudam praticamente a organizar a estrutura informacional. Bom, no final das contas, a pesquisa sobre contatos linguísticos é uma pesquisa bem recente. No caso do francês antigo, seria uma boa hipótese, porque provavelmente existia um período de 400 anos entre o século VI e o século IX de bilinguismo, pelo menos na parte oriental. Na parte oriental do Reino Franco, e então é bem possível que aspectos de contato linguísticos desempenharam um papel bem importante. Por outro lado, se encontramos fenômenos relacionados a uma sintaxe V2 em espanhol ou em português, naturalmente já é mais difícil, não? Falar sobre um contato com uma língua germânica. Bom, os visigodos talvez na Espanha, mas foi provavelmente também um período prolongado, mas não tão prolongado como esse período de contato linguístico entre os romanos e os francos, não? Eu não sei. De qualquer forma, para o inglês, por exemplo, a linguista Carola Trips, que trabalhou sobre a perda de V2 em inglês antigo, ela, por exemplo, chama a atenção de contatos linguísticos entre diferentes populações, não? No território, e deslocamentos de populações no terreno relevante. E, além disso, se realmente houver uma perda de V2 em francês antigo, também podemos apontar para fatores demográficos muito importantes que se deram durante a Guerra de 100 Anos, que foi uma guerra que praticamente exterminou 2/3 da população, não? E que também fez com que situações de aprendizagem da língua materna fossem bem imperfeitas, quer dizer, um tipo de aquisição imperfeita ou bem particular das línguas, ou da língua materna. Mas, no final das contas, é sempre muito difícil provar que um determinado desenvolvimento está devido realmente a contatos linguísticos e não a fatores internos que talvez já estiveram inerentes ao sistema linguístico. Ok, obrigado. Então, acho que podemos finalizar nossa transmissão. Eu agradeço a todos que estiveram presentes, né? E se tiver alguma palavra final, Martin, você pode utilizar para falar alguma coisa. Eu agradeço também a presença do auditório e, naturalmente, agradeço também perguntas ulteriores, né? Talvez você possa também disponibilizar o meu correio eletrônico. Muito obrigado, Haroldo, também pelo convite.
De nada. Então, quem quiser também ter o contato do professor Martin, pode escrever para mim pelo e-mail que vou deixar aqui, né, dvmufmg@gmail.com, e eu passo o contato dele para quem tiver interesse, ou, enfim, quem tiver interesse também de saber sobre outras apresentações. Até mais e bom resto de dia para todos.